Bolsonaro denunciado pelo STF sobre tentativa de golpe de Estado, né. Eh, eu vou dar algumas opiniões, mas eu não vou entrar no mérito se de fato houve um planejamento ou não. Mas eu acredito ser provável que havia uma certa inclinação a ter movimentos, né, a clara adesão popular com manifestações de frente às bases militares, que na época de mobilização, sobre essa possível famoso decreto do Bolsonaro ia soltar, né, onde ele usaria de, de um artigo da Constituição onde poderia conceder poderes para ele ter um poder de intervenção um pouco maior. Mas eu vou fazer aqui uma reflexão, e uma reflexão de Friedrich Hayek, que todo mundo conhece, que foi um grande liberal, escreveu várias obras como O Caminho da Servidão, como A Constituição da Liberdade, e o Hayek, mesmo sendo um defensor ah, de uma sociedade livre, de uma democracia, não exatamente nos termos que a gente conhece, né? Ele chegou a propor uma alternativa que era a demarquia. Ele enxergava um problema naquilo que ele chamava de democracia ilimitada, né? De que uma democracia sem freios, onde a elite política eleita pudesse ter os meios de ação de forma total a violar todas as liberdades, a constantemente tomando o dinheiro da população via inflação, com leis que violam propriedade e etc., seria um perigo tão grande quanto ditaduras. E aí ele chega a visitar o Pinochet, na época que o Pinochet assume no Chile, e ele observa que, frente a um perigo democrático que havia no Chile, o Pinochet ele era uma alternativa menos pior. Não de maneira nenhuma que ele defendia a de Pinochet, mas ele faz um paralelo, né? Que em situações extremas, governos centralizadores podem, de maneira temporária, serem mais eficientes para proteger as liberdades. Entre a democracia que matou Sócrates e os governos dos 30 tiranos, ele preferia o governo dos 30 tiranos. Então, à época, o que nós tínhamos era um receio muito grande quanto àquilo que um novo governo petista poderia fazer, que é um aparelhamento das instituições, uma censura instaurada, uma perseguição a todas as vozes dissonantes, que é o que nós vemos claramente as tentativas de fazer isso, né? E graças a um certo espírito anarquista que existe no brasileiro, de não respeitar muito bem as regras, de hoje haver uma sociedade civil que conseguiu construir o que alguns cientistas políticos chamam de corpos intermediários, né, que são estruturas entre o Estado e nós indivíduos para dar uma amenizada quanto a essas investidas, tem funcionado de algum modo para a gente continuar conseguindo criticar o governo, continuar defendendo certas pautas para proteger as nossas liberdades, mas nós sabemos que se fosse depender inteiramente da vontade dos nossos ministros, aliado às intenções do governo federal, nós teríamos sim uma ditadura escancarada nos moldes latino-americanos, né? Então, nesse cenário, é, eu volto a citar o Hayek aqui. Entre a democracia que matou Sócrates e o governo dos 30 tiranos, talvez com uma situação emergencial, eu fico com a segunda opção. Eu vou fazer só um comentário, porque é um tema bem complexo sobre o indiciamento, sobre a denúncia do Jair Bolsonaro. Eu vou me ater e minha única crítica vai ser técnica e jurídica. Bolsonaro, depois que ele deixou de ser presidente, ele não tem mais foro privilegiado. O STF não julga ex-deputado, não julga ex-senador, não julga. Não existe esse foro. Tá? Ele, a partir do momento que ele deixou de ser presidente, ele tem que ser julgado em primeira instância, tem que caber recurso. Quando você traz o processo do Bolsonaro para o STF, você está cometendo uma ilegalidade, você está desrespeitando a lei. E isso aí dá fundamento, na minha ótica, da razão, dá lastro para que as pessoas critiquem e digam que vai ser um julgamento politizado.
justamente pelo fato de que a lei não está sendo respeitada no que tange à competência do julgamento do Bolsonaro. Nem vou entrar na discussão de que o Flávio Dino fez críticas pessoais ao Bolsonaro enquanto ministro, enquanto político, e agora como ministro do Supremo, ele vai julgar o processo. Além disso, o Zanin, ex-advogado do Lula, vai julgar o processo. A Carmen Lúcia, indicada pela Dilma, salvo engano, acho que o Fux vai julgar também, foi indicado pelo... Agora não lembro se foi pelo Lula ou pela Dilma, mas enfim, dos 5 julgadores, um é o Alexandre de Moraes, que é um tirano, como foi dito no vídeo anterior, e 4 foram indicações do PT. Sendo que 2 são muito próximos, especialmente próximos ao Lula, um ex-ministro de Estado e o ex-advogado. A minha crítica é essa: como não pensar ser um julgamento político, sendo que a lei não está sendo respeitada no que tange a competência para o julgamento? Deveria ser em primeira instância. Vou me ater nesse comentário, nem vou entrar em discussão sobre ele ser culpado ou não ser culpado, isso nesse momento considero irrelevante. Acho que a denúncia tem diversas falhas, diversos pontos genéricos que não poderiam ser explorados da forma como foram, e alusões, denúncias feitas sem fato concreto, sem fato específico, complicado, mas essa da competência, para mim, ela é fatal.